Você, porém, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra. Esse texto está lá em Isaías 41, versículos 8 e 9, e eu queria trazer só para introduzir o assunto para nós, porque aqui quem é que está falando? É Deus. Deus está falando, vocês, Israel, você, meu povo, meu servo, a quem eu escolhi, vocês que são descendentes de Abraão, um detalhe, meu amigo. Isso me chama a atenção. Deus está dizendo, o próprio Deus está dizendo que Abraão é seu amigo. E isso para mim me chama muita atenção. Esse texto poderia passar batido sem essa expressão. Veja como ficaria, daria certo também. Você, porém, Israel, meu servo, Jacó, quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, eu os tirei dos confins da terra para fazer isso, aquilo e aquilo outro. E aí Deus continuaria a profecia normalmente. Mas parece que o Senhor faz questão de introduzir essa partícula, meu amigo, para testemunhar que Abraão era amigo de Deus. Imagina Deus falando o seu nome, falava, você, José, meu amigo, né? Então, esse é um dos títulos que Abraão tinha, que era de ser amigo de Deus. Os irmãos conhecem um outro título que Abraão tem? Pai da fé, isso mesmo. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema. Abraão, pai da fé e amigo de Deus. Então nós vamos ver duas características que contribuíram para que Abraão conseguisse esses dois apelidos, de pai da fé e de amigo de Deus. O primeiro é a fé. Logicamente, se Abraão é o pai da fé, ele tem que ter tido fé. E a segunda característica é pronta obediência. Abraão era bom em obedecer. Quando eu digo pronta obediência, quer dizer que ele obedecia e obedecia rápido, prontamente, né, rapidamente. É nesse sentido que eu estou dizendo. Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 12. Gênesis, no Antigo Testamento, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, nós leremos a partir do versículo 1. Todos encontraram? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. Então, o Senhor disse a Abrão. Aqui Abraão ainda chamava Abrão, depois é que Deus mudou o nome dele. Mas o Senhor disse, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até aí só. Por favor, deixe sua Bíblia aberta, depois nós voltaremos ao texto. Mas, aqui, como eu disse, é o texto clássico, onde Deus fala pela primeira vez com Abraão. E parece que ele faz um pedido estranho a Abraão. Na verdade, um pedido não, uma ordem. Deus diz, Abraão, sai da sua terra, eu vou te abençoar. Sai daí desse lugar onde você nasceu, onde você cresceu, onde você passou a infância, a adolescência, a juventude, você se estabeleceu, você constituiu família, você aí junto dos seus pais, dos seus tios, dos seus primos, aí do seu habitat. Sai desse lugar e vai para um lugar que você não sabe, mas eu vou te mostrar ainda. O importante é você arrumar sua mudança e sair. É um pedido
que parece uma proposta absurda, né? Uma ordem que Deus dá. E o que Abraão faz? Leia, por favor, junto comigo, o versículo 4, vamos ler juntos? Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E o que Abraão faz? Ele vai, ele obedece prontamente, rapidamente. Esse é o primeiro ponto. Por uma questão de estratégia, eu vou falar primeiro sobre a pronta obediência de Abraão e depois eu vou falar sobre a fé, tá bom? Esse é o primeiro ponto que eu vou abordar nessa noite. Abraão obedece, mesmo sendo uma ordem estranha de Deus, ele obedece, né? Ele vai. Talvez você possa pensar, mas Abraão confiava no caráter de Deus, por isso ele ia de olhos fechados. Não é bem assim, não. Se você voltar algumas páginas na sua Bíblia, você vai perceber que já fazia um bom tempo que Deus não falava nada com a humanidade, né? A última vez que Deus dirigiu a palavra ao ser humano foi no capítulo 9, versículo 17 de Gênesis, quando Deus falava a Noé, cerca de 400 anos antes de Abraão. Então, Abraão não conhecia o Senhor assim como às vezes a gente pensa, né? A ponto de confiar nele. Abraão não tinha a Bíblia em suas mãos, né? Mas ele já tinha ouvido falar de Deus, de que havia um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e criou a humanidade através de Adão e Eva, e que esse casal decidiu romper sua aliança com Deus, né? E por isso o pecado adentrou no mundo, e por causa desse pecado o mundo foi indo de mal a pior, até que Deus decidiu destruir o mundo, né? A humanidade, né? Os animais, e só salvou Noé e sua família, e pelo menos um casal de cada animal. É isso que Abraão sabia. Ele tinha um conhecimento superficial de Deus, então o Senhor para ele, Yahvé, Jeová, ou seja lá qual era a palavra que eles usavam para o nome do Senhor, era uma pessoa praticamente desconhecida para Abraão. Ele sabia que existia, ele tinha um certo temor, reverência, mas ele não tinha a experiência de ouvir Deus assim como as pessoas anteriores a ele, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente refletir. O segundo ponto é a idade de Abraão. A Bíblia diz aí no versículo 4 que ele tinha quantos anos? 75 anos Abraão tinha quando Deus falou com ele pela primeira vez e deu essa ordem. Agora, a gente sabe que no começo da humanidade as pessoas viviam mais, sabia disso? As pessoas envelheciam mais devagar, as pessoas entravam na puberdade mais tarde e assim por diante, né? Então, a gente tentou fazer uma estimativa, porque uma pessoa de 75 anos na época de Abraão é diferente de uma pessoa de 75 anos hoje, né? A condição física da pessoa, o ponto da vida em que ela está. E nesse estudo nós chegamos à seguinte conclusão: Abraão, ele deveria ter mais ou menos o vigor de uma pessoa de 55 anos, mais ou menos, um pouco menos de 60 anos nos dias de hoje, né? Considerando o processo de envelhecimento daquela época. Porque, olha só, para a gente tomar por exemplo, Abraão viveu no total, sabe quantos anos? 175 anos de idade. O pai de Abraão tinha vivido 205 anos, e o seu avô viveu 150 anos. Está vendo como era diferente? Era um pouco diferente. Mas mesmo assim, eu fico imaginando se eu estivesse no lugar de Abraão, com um vigor mais ou menos desse, né? E eu recebendo uma ordem de Deus, uma proposta de Deus, né? Um desafio. A gente nessa idade, a gente já está mais querendo sombra e água fresca, não é?
Muita gente com 55 anos já está pedindo aposentadoria, já não quer saber de se envolver em grandes projetos, e mudança brusca na vida, que vai envolver toda a família, que vai desestruturar tudo, estou fora. Muita gente pensa assim, e é natural que nós pensemos assim. Mas para Abraão isso não foi um problema. Ele é bom em obedecer, e obedece rápido, né? É isso que está aqui, não sei se dá para enxergar, está meio apagadinho, né? Pronta obediência. Ele era bom em obedecer. Não interessa se ele já estava velho demais para esse projeto, não interessa para ele se o seu pai já era idoso e iria morrer logo, e ele, portanto, deveria estar próximo. Não interessa se a sua esposa era estéril, e ela realmente era, e Deus prometeu que ia dar um filho. Isso para Abraão não interessou, né? Não foi uma desculpa para não obedecer a Deus. Se o fato de não saber onde iria parar seria um problema, né? Porque Deus não falou para onde ele iria. Se todo o seu gado suportaria as pressões da viagem. Porque, gente, veja bem, uma coisa é você organizar uma mudança no século 21, nos dias de hoje. Você pega todos os seus bens, coloca em caixas, põe no caminhão, aquilo é transportado para um outro lugar, uma outra cidade, você aluga uma casa ou compra, sei lá, e aí descarrega tudo, e aí começa a vida de novo. Na época de Abraão, não. Naquela época, os principais bens de uma pessoa eram bens vivos, eram animais, eram escravos, né? Pessoas que tinham praticamente uma função de empregado, às vezes recebiam salário, mas eram propriedade daquele homem. Então, Abraão ele teria que organizar praticamente uma caravana para se mudar. Ele teria que sair com todos os seus rebanhos, todos os seus escravos, a esposa, né, talvez a ama da esposa, e os animais, e as ferramentas de trabalho, e as tendas, né, e carregar tudo em camelos, e andando a passos lentos, na passada que o rebanho conseguia caminhar. Imagine, se hoje a gente acha ruim uma mudança, mas isso para Abraão não foi problema. Ele obedeceu rapidamente a Deus, né? Isso não incomodou. Se haveria comida para todo mundo e para todos os animais, isso não incomodou. Parece que ele só confiou em Deus e foi. Se seriam assaltados no caminho, não pensou nisso. Se as promessas que Deus lhe fez realmente iriam se cumprir, nada disso interessou para Abraão. Ou pelo menos nada disso foi um empecilho para ele obedecer. Abraão sai, junta tudo e vai, simples assim. Se fosse nos dias de hoje, ele colocaria na rede social mais ou menos assim: partiu, não sei para onde, ou melhor, partiu obedecer Deus, né? Abraão, ele tinha essa disposição, ele obedecia, e obedecia rápido. E gente, cá entre nós, para ter uma vida assim, para agir dessa forma, precisa crer, é ou não é? Se ele não acreditasse no que Deus falou, não teria obedecido. Não era algo em que podia colocar tudo em risco, não era uma questão de se pôr tudo em risco, né? Afinal de contas, era uma vida inteira de conquistas, sendo apostada numa promessa incerta. E ele creu, e foi chamado pai da fé. Pai da fé. Abraão era bom em obedecer. Era bom em obedecer e obedecia rápido. Bem, gente, eu tenho vários outros textos aqui que tratam sobre esse negócio de que Abraão obedeceu rápido, né? Por exemplo, eu não vou poder aprofundar nesses textos, senão a gente não consegue terminar hoje, tá? Eu vou apenas citar, se você quiser, você leia em casa. No capítulo 17, Deus institui a circuncisão. Era um procedimento complicado, né? Íntimo, em que cada ser humano do sexo masculino teria que passar por uma pequena cirurgia em seu membro. Tanto as crianças, como os bebês, como os adultos, né? Os homens feitos, como os idosos, todo mundo, Deus estabeleceu isso. Isso vai ser um sinal da consagração desse povo que está junto com Abraão a mim. Deus inventou esse negócio. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu no mesmo dia. Isso me espanta quando eu leio isso.
né? Se fosse eu ouvindo Deus falar como que deveria ser feito, eu ia ficar enrolando 1, 2 dias. Mas Abraão obedeceu no mesmo dia. E tem outras questões que provam que ele era bom em obedecer. Vocês conhecem a história de Isaac e por aí vai. Nós não vamos nos deter neste ponto. Mas é para fazer a gente pensar, né? Por que ele obedeceu tão rápido? Era bom em obedecer. Como tem sido a minha caminhada com Deus, a sua caminhada com Deus? Será que nós temos feito a vontade de Deus rapidamente assim? Às vezes, nós sabemos que o que temos feito não agrada a Deus, não é da sua vontade, mas nós continuamos fazendo, nós teimamos, nós demoramos para obedecer, parecemos uma criança teimosa, uma criança birrenta que sabe que aquilo vai terminar mal, mas mesmo assim a gente insiste. Essa é a verdade, nós somos muitas vezes pecadores, né? Por que será que a gente dá tanta desculpa? Daqui a pouco eu vou trazer algumas dicas práticas do que a gente obedecer e o que nos motiva a obedecer. Mas por enquanto eu quero caminhar para o segundo ponto para a gente ganhar tempo. Vamos lá, o primeiro ponto qual foi que nós falamos? Pronta obediência. E o segundo ponto da noite qual será? Fé. Isso mesmo. Pronta obediência e agora fé. Eu queria apresentar agora essa questão da fé de Abraão. Por que será que ele recebeu esse título de pai da fé? Um pouco a gente já entendeu. Só dele obedecer a Deus, isso já mostra a fé dele. Mas talvez você e eu podemos pensar, mas Deus falava face a face com Abraão, né? E quase todo dia. Se o Senhor falasse assim comigo, seria mais fácil obedecer. Ou talvez você pense, se eu tivesse certeza do que Deus quer de mim, seria menos complicado fazer a sua vontade. Eu queria apresentar um quadro para nós. Esse é um estudo que nós fizemos, e aqui eu vou colocar as vezes em que Deus apareceu para Abraão, ou Deus falou com ele. Às vezes Deus falava, Abraão ouvia fisicamente a voz penetrando em seus ouvidos. Às vezes Deus aparecia na pessoa de um anjo, né? No Antigo Testamento a gente tem muito isso, ou de um fenômeno. O fato ficava claro que era Deus que estava falando. Então, eu vou projetar aqui, às vezes, percorrendo o livro de Gênesis, se você quiser ler em casa, fazer esse exercício, você vai perceber aqui os capítulos e as vezes em que Deus falou com Abraão. Você que gosta de anotar tudo, tente não anotar, viu? Não fica perdendo tempo copiando isso daí não. Depois, se você quiser, passa o seu e-mail para o pastor Ediano. O pastor Ediano passa para mim e depois eu mando o estudo para vocês, tá bom? Para você não ter que gastar tempo copiando. Então, a primeira vez que Deus falou com Abraão, nós já lemos o versículo 1, né? Quando Deus falou para ele, sai da tua terra, do meio dos teus parentes. Nós acabamos de ler, e aí Abraão entendeu e obedeceu. A segunda vez que Deus falou com Abraão foi em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Vamos ler juntos aí na Bíblia? Vamos ler. Gênesis 12, 7, perdão. O Senhor apareceu a Abrão e disse, a sua descendência darei essa... Até aí só. É só isso que nos interessa por enquanto. Então, aqui parece que está no mesmo bloco em nossas Bíblias, mas é um episódio diferente. Primeiro Deus falou para Abraão, para ele sair da sua terra e tal. E aí depois, numa outra oportunidade, o Senhor apareceu a Abraão e disse, eu vou dar essa terra que você está, ou seja, Abraão já tinha saído da sua terra, já tinha viajado bastante, já estava lá na terra de Canaã, e Deus falou, olha, apareceu uma segunda vez para ele, falou, essa terra que você está vendo, vai pertencer a você e a sua família, e por aí vai. Gente, mais uma vez eu vou ter que correr, senão não vai dar tempo, né? Se eu for falar todas as vezes aqui que Deus falou com Abraão, a gente não consegue sair hoje daqui. Então, depois, se você quiser, você lê em casa, posso enviar por e-mail ou por WhatsApp.
Então, a gente sabe que algumas vezes Deus falou claramente com Abraão, e isso alimenta a fé da gente, né? Quando Abraão ouvia Deus falando, ele falava, eu estou no caminho certo, Deus está comigo, Deus está me abençoando, Ele está aqui, né? Mas algumas vezes Deus não falava com Abraão, mas Ele agia claramente, né? Na minha vida é assim, na sua vida é assim, né? Às vezes acontece uma situação que você sabe direitinho que foi Deus que fez aquilo, foi a mão de Deus que agiu, e isso igualmente fortalecia a fé de Abraão. Então nós temos aqui, por exemplo, no capítulo 17, versículo 17 do capítulo que nós estamos lendo, Deus puniu Faraó, porque Faraó tinha tomado a esposa de Abraão para si, e aí Deus amaldiçoou Faraó e toda a sua corte, todos eles iam morrer de uma praga, de uma doença mortal, a gente não sabe qual é, mas aí Deus puniu Faraó, e aí Faraó teve que devolver a esposa para Abraão, e aí Deus tirou aquela doença de Faraó e de toda a sua corte. Então imagina o coração de Abraão, quando isso aconteceu, ele falou, puxa vida, Deus está comigo, Deus está me abençoando, Ele faz tempo que não fala, talvez, mas eu vejo Ele agindo. Então, gente, eu deixei uma coluna em branco aqui, que eu quero preencher agora, que é a questão da idade de Abraão. A primeira vez que Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos, como nós já vimos, né? E em alguns textos tem a indicação da idade que Abraão tinha naquela época, em outros não. Então, esses números são uma estimativa também. Eu quero trazer para você aqui, 75 anos, foi a primeira vez que Deus falou com Abraão. Isso foi lá em Gênesis 12, ele falou, sai da tua terra, vai lá para aquele lugar que eu vou te mostrar. Abraão foi, e aí um ano depois, mais ou menos, depois de um ano, até fazer a mudança, fazer toda aquela viagem, Deus falou com ele de novo. Os irmãos que são bons de matemática, me ajudem aqui, por favor. 76 menos 75 é fácil, né? Um ano, né? Um ano de diferença. Olha assim, da segunda vez para a terceira vez já foram 2 anos. 2 anos. Olha, agora aqui, de 78 para 82, 4 anos. Né? De 82 para 99, 17 anos. 17 anos de intervalo. Pelo menos é o que tem registrado na Bíblia. Né? A gente não sabe se Deus falou mais alguma vez e não foi registrado. Mas o que está na Bíblia é mais ou menos isso. Né? De 99 para 99, 0. Né? Então, quando ele tinha 99 anos, Deus falou 2 vezes naquele ano com ele. Depois, para 103, 4 anos. Depois aqui, 10 anos de novo, olha, um tempo grande. E depois, as 3 últimas vezes, falou no mesmo ano, quando ele tinha 113 anos de idade. Pergunta: Abraão foi tão privilegiado em seu relacionamento com Deus como você imaginava? O que você achou da frequência? Eu, quando vi esse estudo, eu me impressionei. Se você pegar esses números aqui e fizer uma média, você vai ter uma vez Deus falando a cada 4 anos. É como se Deus falasse hoje com você neste culto aqui, em 2017, e depois Ele só vai falar em 2021, é isso? Só em 2021. E você teria que se agarrar com fé à palavra que foi pregada hoje, porque depois os dias iriam se passando, e Deus ficaria 4 anos sem falar. Abraão não tinha Bíblia no seu tempo, e ele teria que se agarrar àquela palavra que Deus falou, né, por vários anos. Será que Abraão tinha certeza do que Deus queria para a sua vida? Não, com certeza não. Será que ele sabia detalhes dos planos de Deus para a sua vida? Não, Deus falou que não ia revelar tudo. Ele tinha que ir obedecendo e Deus ia revelando aos poucos, né? Então Abraão tinha fé, Abraão cria, e cria de verdade. Por isso foi chamado pai da fé. E nós vimos aqui que chegou
época dele ficar até aqui, 17 anos sem ouvir uma palavra da boca de Deus. Com certeza, meu amigo, minha amiga, Abraão precisou ter muito mais fé do que nós hoje. Nós hoje que ouvimos a palavra do Senhor domingo após domingo, quiçá até várias vezes por semana, se você quiser orar em casa, ler a Bíblia em casa, Deus pode falar com você várias vezes por semana. Então, realmente, Abraão não recebeu esse título de pai da fé à toa. Ele agradou a Deus com a sua fé. Ele acreditava, ele cria e ele cria de verdade. E por ele crer, ele obedecia. Ele cria e ele obedecia. A Bíblia diz assim, João 14, Jesus dizendo, ele fala assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, Jesus dizendo, e me manifestarei a ele, e me revelarei a ele. Quem obedece a Deus é amado de Deus, é amigo de Deus. João 15, Jesus falou assim, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes mando, o que eu lhes ordeno. João capítulo 15, depois você pode ler em sua Bíblia. Então, a gente precisa aprender com esse homem de Deus a crer mais e a obedecer mais também. Eu quero trazer agora algumas dicas práticas para a gente pensar, para a gente praticar durante a semana, para a gente refletir e pôr em prática na nossa vida. Então, nós precisamos crer mais e precisamos obedecer mais. Nós precisamos ter fé. Mas ter fé em quê, hein, gente? Esse negócio de ter fé, eu como pastor me preocupo, porque às vezes a gente acha que Deus falou uma coisa com a gente, e nem sempre Deus falou, Não é você ter fé naquilo que supostamente Deus falou no seu íntimo. Por quê? É porque o nosso coração muitas vezes é enganoso, Ou quem sabe, você pode ter contato com alguém de outra igreja que vem e te traga uma profecia, Já aconteceu comigo algumas vezes. A pessoa vem e fala alguma coisa em nome de Deus para você. Fabiano, Deus está mandando eu te dizer isso. A Bíblia fala que não é para nós desprezarmos de todo as profecias. Não, você ouve a profecia, mas você fica de orelhinha em pé. Se vem de Deus, vai se cumprir. Se não vem de Deus, não vai se cumprir. A gente tem que pôr tudo à prova. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, que a gente deve ouvir e reter o que é bom. Então, cuidado, quando eu falo que você tem que ter fé na palavra de Deus, você tem que tomar esse cuidado. Tem gente que fala assim, Deus falou comigo, e tem gente que tem mania de fazer assim, Deus, fala comigo, preciso muito ouvir a sua voz. E daí a pessoa folheia a Bíblia, abre, põe o dedo assim, e daí lê. E fala, puxa, o que será que Deus quer dizer com esse versículo? Eu sei que muitos de nós fazemos isso, se você faz, eu não vou dizer que Deus nunca fala com a gente dessa forma, porque a palavra de Deus fala conosco, mas esse é um procedimento delicado e perigoso. Isso não é o jeito certo de Deus falar com o seu povo, tá bom, gente? Porque essa forma de você sortear um versículo e ler é muitas vezes enganosa. O nosso coração, eu já disse, é enganoso e é tendencioso. Você pega um versículo e você tenta interpretá-lo de acordo com a situação que você está vivendo, e você tira o versículo do contexto, e isso pode ser perigoso para você. Tem até uma piada de uma pessoa que estava desesperada da vida, e aí não sabia o que fazer, e daí ela foi nessa técnica, e foi, abriu a Bíblia e falou, Deus, fala comigo, porque eu não aguento mais. Aí, aí caiu naquele texto que fala assim, e foi Judas e suicidou-se. Aí falou, não é possível, Senhor, deixa eu abrir de novo. E foi, e vai tu e faz o mesmo.
Aí, não. Então, gente, é perigoso esse negócio. É lógico que isso é uma piada, né? É só para descontrair. Mas, quantas vezes a gente não faz isso? Eu conheço uma pessoa muito íntima minha que faz isso várias vezes. Já falei, para de fazer isso, minha filha. Para que isso não dá certo, né? E a pessoa abre assim, aí, não, parece que não tem nada a ver. Aí folheia mais um pouquinho e vai indo até sair uma palavra que caiba na situação que está vivendo. Não é fé nesse tipo de palavra que eu encorajo você a ter, tá bom? Mas fé no quê? Fé no que está claro na Escritura. Fé na palavra de Deus. O jeito certo de ler a palavra de Deus é em sequência. Você pega um livro da Bíblia, igual eu fiz ali, eu não pus ali quase Gênesis inteiro ali, pelo menos a parte de Abraão. Você pega, fala, eu vou ler o livro de Gênesis, e vou e leio ele inteiro. E daí eu pego a mensagem completa, e Deus pode falar com os erros, com os acertos, com o começo, o meio e o final, né? Esse é o jeito certo da gente ler. Ler a Bíblia em sequência, livro após livro, até completar a leitura inteira. Então a gente tem que ter a fé na palavra desse jeito. Fé em Deus, fé que Deus existe, fé que Ele tem caráter, que Ele é fiel, fé que Ele é misericordioso. Eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte: quanto mais anos de caminhada cristã você tem, o normal de acontecer é você ter que usar mais e mais a sua fé. Sabia disso? Por quê? Porque é mais ou menos como acontecia com Abraão. Você vai conhecendo a respeito de Deus, e Deus não precisa mais se revelar tanto a você, né, ficar mostrando que Ele está presente e tudo mais. E algumas vezes você chega até a quase questionar, mas será que Deus é misericordioso mesmo? No meu dia a dia, às vezes eu penso, graças a Deus que a fé é um dom de Deus, porque a fé vem mais forte. Fala, não, Deus é misericordioso sim, porque eu vejo pessoas altamente enfermas, com doenças gravíssimas, que são servos do Senhor, e a gente ora por aquela pessoa, a gente pede que Deus cure, ou se Deus não quer curar, que Deus leve logo, e Deus tem seus planos. Muitas vezes Deus não atende a nossa oração, então a gente precisa crer, exercitar a fé, de que Ele é fiel, é misericordioso, é amoroso, é como um pai amoroso, é soberano, controla tudo, dirige tudo, nada refoge ao seu domínio. Ele tem todo o poder, Ele está em todos os lugares, nenhum lugar está oculto diante de Deus. Deus tem toda a ciência, tem toda a sabedoria, e por aí vai. É nisso que nós precisamos crer, essas verdades que estão muito claras na palavra de Deus. E quando eu digo obedecer nos dias de hoje, a gente tem que tomar cuidado também, porque, não sei, você já deve ter ouvido algumas situações engraçadas, ou até mesmo trágicas, em que uma pessoa fez uma loucura, porque dizia que estava obedecendo Deus, né? E isso é complicado. A gente tem que obedecer o que está claro na Bíblia. E não apenas está claro na palavra de Deus, mas está em conformidade com o todo da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 11, e você vai ver lá que Deus estava proibindo o seu povo de comer alguns tipos de carne de animais. Carne de porco, carne de camarão, por exemplo, né? Porque não que aquilo faria mal para o ser humano, mas na nação de Israel, Deus não queria que aqueles alimentos entrassem nas casas. Era uma questão de um compromisso, de um pacto que Deus estava fazendo com o seu povo. E aí você pode abrir lá nesse texto e falar,
Bom, eu tenho que obedecer, tenho que ser fiel, tenho que obedecer prontamente, como Abraão. Então, a partir de hoje, eu não como mais carne de porco, não como mais camarão. Mas esse é um engano, porque se você tivesse lido a Bíblia toda como sequência, como eu disse que é o jeito certo de Deus falar conosco, você ia perceber que quando chega no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, Jesus declara puros todos os alimentos. Essa questão de alimentos puros e impuros era uma questão cerimonial, que tinha a ver com a pessoa estar diante de Deus cerimonialmente pura e pronta para entrar no templo. Tinha uma série de exigências, né? Mas isso não faz mais sentido, porque agora é uma nova época. Nós não precisamos mais do templo lá de Salomão, para nós irmos, fazermos peregrinações como Israel fazia, né? E nós não precisamos nos purificar cerimonialmente para entrar na igreja, né? Hoje é dia de culto, hoje eu não vou comer esses alimentos. Não, Jesus falou que não é o que entra no homem que contamina o seu coração, mas é o que sai, né? O que está aqui dentro do coração, na cabeça, na mente, isso é que contamina a gente. Então, a gente tem que tomar o cuidado de crer naquilo que está claro na Bíblia e obedecer aquilo que também está claro na Bíblia. Tá bom? Para encerrar, eu quero trazer um quadro que fala assim, o que é que está claro então para a gente na Bíblia? Eu vou tentar passar rapidamente, para nós não perdermos muito tempo. Você sabe, a maioria das coisas que está ali, você já sabe. A Bíblia diz que nós devemos pôr Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Isso está lá muito claro em Mateus 6. Nós devemos ser fiéis nos dízimos e ofertas, já foi falado hoje aqui, e está registrado principalmente em Malaquias 3. Nós não devemos trabalhar demais. Salmo 127 diz isso, né, que às vezes é inútil você dormir muito tarde, acordar muito cedo. Se Deus não estiver abençoando o negócio, não adianta, né? Depois eu falo mais sobre isso. Nós devemos amar a pessoa que está perto de nós, né? E até mesmo os nossos inimigos. Nós não podemos tomar vingança, nos vingar, porque a vingança pertence a Deus. Depois eu falo mais. Temos que ter compromisso com a verdade, abolir a mentira das nossas vidas. Temos que orar, temos que interceder pelos outros e temos que vigiar. Jesus nos ensinou assim. Temos que descansar e confiar em Deus. Salmo 37 diz isso. Entrega, vocês sabem de cor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha que bonito, se a gente pusesse em prática, né? Entrega o caminho ao Senhor, confia, descansa meu filho, minha filha, e o resto Deus vai fazer. Batismo, a gente tem que se submeter ao batismo, a Bíblia fala isso. Nós temos que honrar as autoridades, nós temos também que nos humilharmos. Esses textos falam isso, e hoje alguém leu aqui na frente Lucas 19, que fala exatamente isso também, né? Que aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. E eu quero pôr desse lado aqui mais uma outra coluna. Mas sabe por que às vezes a gente tem isso bem claro na palavra? Tem ou não tem? Isso não é claro para a maioria de nós? E por que a gente tem tanta dificuldade em obedecer aquilo que está claro na palavra de Deus? Sabe por quê? Porque a gente não crê de verdade no que dizem os textos. E aqui eu quero pôr a outra coluna. Para obedecer isso, eu preciso crer nisso. Senão eu não obedeço, senão fica mais difícil obedecer. Por exemplo, para colocar Deus em primeiro lugar, Mateus capítulo 6 diz que eu tenho que crer que nada vai faltar, que Deus cuida até dos passarinhos. Os passarinhos não trabalham, eles não lançam a semente no chão,
eles não plantam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, eles não têm despensa, mas eles têm comida todos os dias. É isso que Jesus fala. E nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, com o que nós vamos comer, beber e vestir. Só que a gente não acredita nisso de verdade. Por isso que a gente não põe Deus em primeiro lugar. E eu confesso esse pecado também, não é fácil. Você acha que eu não fico preocupado com a minha aposentadoria? Eu não sou tão velho ainda, mas eu já penso, será que eu vou ter condições de me sustentar? Então, a gente não crê 100% no que diz a Bíblia. Por isso é tão difícil obedecer. Meu desafio para mim mesmo e para você nessa noite é a gente pensar nessas coisas e tentar melhorar isso na nossa vida com Deus. Tá bom? A gente às vezes não é fiel no dízimo e oferta porque a gente não crê. Que Malaquias fala que se a gente for, Deus vai derramar bênçãos sem medida, que você nem vai ter onde guardar. Leia lá Malaquias capítulo 3, fala isso. E por outro lado, se você retém o dízimo, a Bíblia diz que você está roubando a Deus sem querer. Não trabalhar demais, nós já falamos, o Salmo 127 diz que é Deus, se o Senhor não abençoar, agora não lembro direito como que está lá, tem memória ruim para o versículo. Isso, se Deus não proteger, em vão vigia a sentinela. Se Deus não abençoar o negócio, em vão, vai ser inútil trabalhar demais, Amar o próximo e amar até o inimigo. A Bíblia diz lá em 1ª carta de João, capítulo 4, que Deus recebe o amor direcionado ao próximo. A gente tem que amar o nosso próximo. Isso está muito claro. João fala assim, se você diz que ama Deus, que você não enxerga, não vê Deus, que é um ser invisível, e você não ama o seu irmão que você vê, você não ama Deus coisa nenhuma. Porque as pessoas são imagem e semelhança de Deus. E toda pessoa merece amor, consideração e respeito, por pior que seja a pessoa. Então, o amor ao próximo é como se a gente estivesse considerando Deus e a imagem dele na pessoa. A gente, às vezes, quer vingança porque a gente não crê que a vingança é do Senhor e que Deus vai fazer a sua justiça. A gente quer se vingar, Só que a Bíblia diz que a vingança não pertence a nós. A vingança é de Deus e Deus vai se vingar. Deus é justo. Ele vai fazer justiça na hora certa, do jeito certo e na intensidade certa. Agora um detalhe, nem sempre essa justiça de Deus vem na nossa vida terrena. Muita coisa injusta em nossos dias só vai ser compensada ou recompensada na vida após a morte. E aí sim a gente vai falar, puxa vida, Deus é justo mesmo. Olha só o que Ele fez, olha como Ele agiu. Eu não sabia desse detalhe daquele outro. Olha, Deus é justo. E nós vamos louvá-lo por isso. Ter compromisso com a verdade, nós precisamos crer que a verdade nos liberta. E Jesus é a verdade. Por isso nós precisamos abandonar a mentira. Para orar, você precisa crer que Deus está ouvindo, que Deus está sempre ouvindo, e que Deus detém em suas mãos todo o poder e todos os recursos, e tudo o que você vai precisar ao longo de toda a sua vida está nas mãos de Deus. É só você pedir, é só você orar, que Deus ouve e Deus atende, se for da vontade dEle. E nós também precisamos vigiar, e nós só vamos vigiar quando a gente entender que nós estamos envolvidos em uma guerra, um ambiente de guerra espiritual, e que Satanás existe de verdade, e que ele te odeia, e que ele quer te derrubar a todo custo, mas Deus te protege, Deus está lá com seus anjos acampados ao seu redor, te livrando, mas se você não vigiar, meu irmão e minha irmã, uma hora você vai escorregar, você vai cair, como aconteceu com Pedro, por exemplo. Nós somos tentados,
né? E Deus permite, às vezes, que nós caiamos. Então, às vezes a gente não vigia, a gente vai vivendo a vida de qualquer jeito, porque a gente não crê que existe essa batalha espiritual. Só descansa em Deus quem crê que Ele está trabalhando, que Ele é soberano, que Ele está controlando tudo e que nada foge do seu controle. A gente precisa se batizar se a gente crê que Jesus Cristo é o Senhor e Ele vai voltar. E se você crê nisso e for batizado, será salvo. Jesus foi quem disse isso. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem frequentado a igreja, você crê que a palavra de Deus é fiel, que faz sentido para você e tudo mais, e você ainda não foi batizado, não professou publicamente a sua fé, você precisa tomar coragem, dar o próximo passo, assumir um compromisso maior com a igreja e obedecer ao que Jesus falou, apresentar-se para o batismo, porque assim você está falando publicamente que você crê em Cristo. Nós devemos honrar o nosso gerente, o nosso chefe e até mesmo os políticos lá de Brasília, porque cada um deles foi instituído por Deus. Mas como é difícil a gente crer nisso, hein? Como é difícil a gente crer. A gente só honra se a gente crer de verdade, que foi Deus que colocou cada um deles na posição em que eles estão. E por último, a gente só se humilha diante das mais diversas situações na vida, se nós crermos que Deus, a seu tempo, nos exaltará. É isso, gente, muita coisa, né? Muita coisa. Eu espero que Deus nos abençoe, né? Se você tem desejo de ter essa lista, eu vejo que tem alguns tirando foto, você pode pedir ao pastor Ediano, depois eu encaminho para ele também. Eu convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte e pensar um pouquinho em tudo que foi dito aqui nesta noite. Nós aprendemos algumas coisas olhando para a vida de Abraão, mas Abraão pecou também. Abraão pecou feio. Ele é um modelo imperfeito, mas Jesus foi o campeão. Ele sim teve a fé perfeita em toda a sua vida. Mesmo quando parecia que Deus o tinha abandonado na cruz, Jesus creu até o fim. Não mentiu nenhuma vez, como Abraão fez, mentiu para proteger a esposa algumas vezes. Jesus não. Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. Em termos de obediência também, Jesus foi obediente até a morte. Ele é o nosso modelo. Fale com Ele nesta noite. Seja sincero, diga a Ele como anda a sua fé. Tem sido difícil obedecer? Senhor, só Tu sabes o que passa no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. A Tua palavra foi lida, foi explicada, e certamente ela fará o seu papel nos nossos corações. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude, porque é tão difícil, Pai. Muitas coisas estão claras na Tua palavra, mas é tão difícil para a gente ser pronto em obedecer.
ajuda-nos, livra-nos do mal, perdoa-nos como igreja, como teu povo. Em nome de Jesus e por amor dele é que nós oramos. Amém.